Duas perguntas fundamentais. O que é liberdade? Deveriam os escravos, a partir de maio de 1888, serem indenizados com a abolição da escravatura? Fica com a gente. Mas não há dúvida de que, com Joaquim Nabuco e o seu O Abolicionista, seu livro O Abolicionismo, não há dúvida de que esse foi, talvez, o maior momento do liberalismo no Brasil. Porque o argumento do Joaquim Nabuco sempre foi, e do movimento abolicionista sempre foi, a abolição imediata, sem indenização. O movimento abolicionista sempre pediu abolição imediata, acabar com esta aberração imediatamente. Sem lei do ventre livre, sem lei do sexagenário, acabe imediatamente, sem indenização. Este sempre foi o pleito do movimento abolicionista brasileiro. E era um pleito principiológico, de que não há propriedade de um homem sobre o outro homem, de que isto é um horror, um dos horrores que há sobre a terra é o conceito de propriedade. Nenhuma das grandes causas nacionais que produziram como seus advogados os maiores espíritos da humanidade nunca teve melhores fundamentos do que a nossa, diz Nabuco. Torne-se cada brasileiro de coração um instrumento dela. Aceitem os moços, desde que entrarem na vida civil, o compromisso de não negociar em carne humana. Prefiram uma carreira obscura de trabalho honesto a acumular riqueza fazendo ouro dos sofrimentos inexprimíveis de outros homens. E essa frase: eduquem os seus filhos, eduquem-se a si mesmos no amor da liberdade alheia. No amor da liberdade alheia. Único meio de não ser a sua própria liberdade, uma doação gratuita do destino, e de adquirirem a consciência do que ela vale e a coragem para defendê-la. Isso é uma ode ao liberalismo. Essa é a essência do sentimento profundo liberal, de um princípio insistido, derrotado por vezes, mas que por fim foi acolhido, o princípio mais do que o efeito. O princípio acolhido na Lei Áurea de 1880. Esse é um trecho da aula ministrada pelo professor Ricardo Gomes no curso sobre o liberalismo, que é possível encontrar na plataforma da Brasil Paralelo. Além da abolição da escravatura, no seu curso, o professor Ricardo Gomes fala a respeito de outros grandes momentos do liberalismo, como a teoria de John Locke, um dos pais do liberalismo, baseado na teoria de Hobbes, o contrato social, e na teoria dos poderes divinos do rei, de Robert Filme. Ele fala do iluminismo escocês, fala da independência dos Estados americanos, fala a respeito da queda do Muro de Berlim, da Segunda Grande Guerra Mundial e do processo de independência dos países da América Latina. Segundo o professor Ricardo Gomes, o liberalismo não é uma teoria econômica ou política, e muito menos uma corrente filosófica. Segundo ele, o liberalismo é, acima de tudo, uma forma de enxergar a vida, de se relacionar com as pessoas e de entender o mundo em que a gente vive. E precisa ser dito também que o que existe hoje e talvez precisasse outra hora inteira para falar de identitarismo, que é uma estratégia da esquerda, mas é uma péssima filosofia como um todo, há pessoas que não são de esquerda que defendem isso, de tomar um elemento da existência da pessoa como a sua identidade. Isso é,
O movimento feminista entende o ser humano, Pietra, a partir do elemento dela ser mulher. E isso determina a forma de pensar, o comportamento e a posição dela na sociedade e as pautas que ela deve defender. Só que a Pietra é formada em Relações Internacionais, ela é liberal ou conservadora? Um pouco liberal, um pouco conservadora. É gremista ou colorado? Colorado. É colorada, lamentamos. Ela é, sei lá, vou inventar, bailarina, toca violão, mora no bairro. Tem N elementos que compõem o ser humano, Pietra. N elementos. Que fazem com que ela tenha uma visão de mundo dela, própria dela. Dizer que ela tem que ter uma determinada visão de mundo por ser mulher, ou, trazendo para o caso, por ser negro, é um reducionismo. E é o que nós chamamos de identitarismo, de dizer que... E é o que o movimento negro radical faz hoje, que fez nos Estados Unidos, também no Civil Rights Movement, que é tomar o indivíduo. Bom, pessoal, dando continuidade à ideia original, que era falar sobre textos que, de alguma maneira, se relacionam com a medicina, eu decidi falar hoje sobre uma escritora que tem uma relação muito estreita com o liberalismo. Na verdade, ela pode ser considerada um dos ícones da teoria libertária. Ayn Rand, nascida Alissa Zinovievna Rosenbaum, nasceu em São Petersburgo em 2 de fevereiro de 1905. Foi escritora, dramaturga, roteirista e filósofa que desenvolveu um sistema filosófico chamado de objetivismo. Ela publicou um primeiro grande romance em 1943 chamado A Nascente, mas ficou de fato conhecida mundialmente por uma obra que já foi considerada pela Biblioteca Nacional Americana como a segunda maior obra, ou a segunda obra mais influente entre os americanos depois da Bíblia. Esse livro se chama A Revolta de Atlas. Rand sempre defendeu a razão como o único meio de adquirir conhecimento e rejeitou a fé e a religião. Alissa Zinovievna Rosenbaum, portanto, é de uma família de judeus, nascida na Rússia, de classe média, e foi bastante influenciada por autores como Walter Scott, Alexandre Dumas e principalmente pelo gigantesco Victor Hugo. Ela é uma autora que se entusiasmou pelo romantismo e uma de suas maiores influências da época foi o livro The Mysterious Valley, de 1915, do romantista francês Maurice Champagne, cujo personagem principal, um homem heróico e virtuoso, marcou a imaginação de Rand. E esse modelo de personagem permeia toda a obra de Rand e é encontrada, em particular, no personagem principal da Revolta de Atlas, que é o John Galt. Em 1912, a família se mudou para uma pequena cidade localizada no distrito de Znamenskaya, me perdoem pelo russo. Em 1913, ela participou de uma primeira exposição dedicada a imagens de filmes. Havia uma relação dela com o cinema. Na época em que a família se mudou para essa pequena cidade, São Petersburgo foi um dos focos de agitação, ou era um dos focos de agitação revolucionária na Rússia czarista.
com a chegada dos bolcheviques ao poder em outubro de 1917 e o confisco da farmácia de seu pai pelo governo revolucionário, sua família foi obrigada a fugir para a Crimeia. A família se estabeleceu em Yevpatoria até o distrito ser invadido pelos revolucionários em 1921. E foi a partir desse dia que Rand tomou ódio profundo pelos comunistas. Um sentimento que permeou todos os seus futuros escritos. Percebendo que não poderia realizar o seu sonho de escrever romances na União Soviética, por causa da censura comunista, ela se mudou em 1925 para os Estados Unidos. Em A Revolta de Atlas, a história se passa numa época imprecisa, quando as forças políticas de esquerda estão no poder. E os Estados são o que ainda resta do capitalismo num mundo infestado de repúblicas populares. Mas estão em decadência e sua economia caminha para o colapso. Nesse cenário, os pensadores, os inovadores, os indivíduos criativos suportam o peso de um mundo decadente enquanto são explorados por parasitas que não reconhecem o valor do trabalho e da produtividade e se valem da corrupção, da mediocridade e da burocracia para impedir o progresso individual e da sociedade. Nesse cenário desolador em que a intervenção estatal se sobrepõe a qualquer iniciativa privada de reerguer a economia, os principais líderes da indústria, do empresariado, das ciências e das artes começam a sumir, sem deixar pistas. Com medidas arbitrárias e leis manipuladas, o Estado logo se apossa de suas propriedades e invenções, mas não é capaz de manter a lucratividade de seus negócios. Esse livro, com seus personagens fascinantes, como o gênio criador que se transforma num playboy irresponsável, o poderoso industrial do aço que não sabe que trabalha para a própria destruição, e a mulher de fibra que tenta recuperar uma ferrovia transcontinental, a autora apresenta os princípios de sua filosofia: a defesa da razão, do individualismo, do livre mercado e da liberdade de expressão, bem como os valores segundo os quais o homem deve viver: a racionalidade, a honestidade, a justiça, a independência, a integridade, a produtividade e o orgulho. Em um interessante trecho do livro, Dr. Hendrick, um neurocirurgião, diz o seguinte: parei quando a medicina foi colocada sob controle estatal há alguns anos. Você imagina o que é preciso saber para operar um cérebro? Sabe o tipo de especialização que isso requer? Os anos de dedicação apaixonada, implacável e absoluta para atingi-la? Foi isso que me recusei a colocar à disposição de homens cuja única qualificação para mandar em mim era sua capacidade de vomitar suas generalidades fraudulentas, graças às quais conseguiram se eleger para cargos que lhes conferem o privilégio
de impor a sua vontade pela força. Não deixei que determinassem o objetivo ao qual eu dedicara meus anos de formação, nem as condições sob as quais eu trabalharia, nem a escolha dos pacientes, nem o valor de minha remuneração. Observei que todas as discussões que precediam a escravização da medicina, tudo se discutia, menos os desejos dos médicos. Muitas vezes me espanto diante da presunção com que as pessoas afirmam seu direito de me escravizar, controlar o meu trabalho, dobrar minha vontade, violar minha consciência e sufocar a minha mente. O que elas vão esperar de mim quando eu as estiver operando? O código moral delas lhes ensinou que vale a pena confiar na virtude de suas vítimas, pois é essa virtude que eu agora lhes nego. Que elas descubram o tipo de médico que o sistema delas vai produzir. Que descubram nas salas de operação e nas enfermarias que não é seguro confiar suas vidas à mão de um homem cuja vida eles sufocaram. Não é seguro se ele é o tipo de homem que se ressente disso. E é menos seguro ainda se ele é o tipo de homem que não se ressente. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2021. São 18 horas. Eu estou sentado em frente a uma janela, vendo um lindo pôr do sol. E pretendo continuar aqui no próximo vídeo, falando sobre arte e política. Até lá.